Rapaziada, acabou de ser liberado para qual time foi chamado os 37 jogadores que sobreviveram à Liga Não Egoísta. Mas antes, se você não me conhece, eu sou o Kaiser, eu peço que você deixe o like, se inscreva caso não seja inscrito, e o link do meu Twitter com a tabela tá aqui embaixo na descrição, e o Discord do canal também tá aqui. Eu vou deixar a tabela disponível lá também. Agora, bora pro vídeo. Esse vídeo vai funcionar da seguinte forma. Eu vou falar os jogadores do primeiro ao último, com o time para qual ele foi chamado e o equivalente na vida real a ele. E eu também vou falar qual é o país a qual esse personagem foi chamado. Agora, começando por ele, o top 1 do Blue Lock atual. Itoshi Rin. Ele foi chamado para o La Real, que é o Real Madrid, por 240 milhões e o time é da Espanha. Agora para o top 2, o Izag, ele foi chamado para o Bastard München, como todo mundo sabe, que é o Bayern de Munique, por 240 milhões e o time é alemão. Indo para o top 3, Shidou Ryusei, ele foi chamado para o PSG, que é o Paris Saint-Germain, por 160 milhões e todo mundo sabe que é da França. Indo para o top 4, Barou Shoei, Ubers, Juventus, por 150 milhões e obviamente ele é da Itália. Top 5, Bashira Meguro, Barça FC, que obviamente é o Barcelona, por 120 milhões e o time é da Espanha. Agora, indo para o top 6, Ryoma Shigiri, Manchester City, que é o Manchester City. Por 90 milhões, ele é um time da Inglaterra. Indo para o top 7, Mikadirel, Arsenal, que é o Arsenal. Por 78 milhões, é um time inglês também. Indo para o top 8, Kunigami Reisuke, Berserker Dortmund, que é um time referência ao Borussia Dortmund. Por 66 milhões, é um time alemão, muito provavelmente um dos times que o Izag vai enfrentar quando ir para a Alemanha. Agora, indo para o top 9, Otoya Eita, Chicorito, Atlético de Madrid. Por 63 milhões, ele vai para a Espanha, que é o time que o Bani jogou contra naquele jogo que o Izag foi ver. Então sim, a dupla que estava no Barça vai ser inimigos agora. Ele e o Bashira. Agora, abrindo o top 10, temos Oliver Aiko, Ubers, Juventus FC, 60 milhões e também o mesmo time do Barou, que é da Itália. Indo para o top 11, Carazo Tobito, PSG, Paris Saint-Germain, 60 milhões, França. No top 12 temos o Gagamaru Jin, que foi chamado para o Shell Blue, que é o Chelsea, ou seja, é da Inglaterra. Só lembrando, ele foi chamado por 50 milhões. Indo para o top 13, Ariu Jubei, AC Miranoia, que é o Milan, por 45 milhões, é um time italiano. No top 14 nós temos o Yuki Miya, que foi chamado para o Ajax, que é o time Ajax na vida real. Por 42 milhões, sim, é o mesmo time que falou que ia tratar a doença do Yuki Miya, ele é dos Países Baixos. Agora, no top 15 nós temos Nico Ikki, Interias Miranoia, ou Inter de Milão. 40 milhões e é um time italiano. No top 16 nós temos o Ryorio, que foi chamado para o Manchester U, que é diferente do Manchester City. Esse daqui é uma referência ao Manchester United. Por 39 milhões, ele vai para a Inglaterra. No top 17 nós temos o Sendou Shuto, e ele foi para o Napoli, que é referência ao time chamado Napoli da Itália, por 37 milhões. No top 18 a gente tem o Corona, e ele foi chamado para o time Manaus, que é o Mônaco. Por 35 milhões, também é um time de Mônaco. Indo para o top 19, nós temos o Zantetsu, que foi chamado para o Celticos, que é uma referência ao time Celtic. Por 33 milhões, é um time escocês. Abrindo o top 20, temos Fukakujin. Ele foi para um time chamado Palmaro, que é referência ao Parma Calcio. Por 28 milhões, é um time italiano. Indo para o top 21, temos o Haiti, que foi para o time chamado Werder Bremen, que é uma referência ao Werder Bremen. Por 27 milhões, ele foi chamado para a Alemanha. No top 22, a gente tem o Kyoradin, que foi chamado para o FC Portimão, que é uma referência ao time chamado Portimonense. Por 26 milhões, ele foi chamado para Portugal. E agora, fechando o top 23, que está na Copa, nós vamos para o Nanase. E ele foi chamado para o Stade Reims, que é o time Stade de Reims. Por 25 milhões, ele foi para a França. Indo agora para os personagens que não conseguiram entrar no top 23, vamos para Nagi Seishiro, que foi chamado para o time Brighton, que é uma referência a um time de mesmo nome. Ele vai para a Inglaterra. No top 25 nós temos o Tokimitsu, que foi chamado para o time Nanda, que é uma referência ao time Nantes. Por 22 milhões, ele foi para a França também. Indo para o top 26, Yate Haeru. Ele foi chamado para o Groningen, que é uma referência ao time de mesmo nome, por 20 milhões para os Países Baixos. Top 27, Nyo Kazuma. Ele foi chamado para o Miraclester, que é uma referência ao time Leicester City. Por 18 milhões ele vai para a Inglaterra. No top 28 nós temos Darai Miroko. Ele foi para o time chamado Shintroy, que é uma referência ao Santi Truidense.
Por 15 milhões, ele vai para a Bélgica. E uma coisa que eu tenho que avisar a partir de agora, todos daqui para frente vão para o Japão, ok? Agora, abrindo o top 30, nós temos o Anima Junichi. Ele foi chamado para o Hoa Kuramoto, que é uma referência ao Hoaso Kuramoto do Japão, por 8,2 milhões. No top 31 nós temos Himizu Aki. Ele foi chamado para o Omiya Arcadia, que é uma referência para o time de mesmo nome. Por 7 milhões, ele continua no Japão. No top 32, nós temos Haji Shizuka, e ele foi chamado para o Sunflame Hiroshima, que é uma referência ao time chamado Sanfrecce Hiroshima. Por 6 milhões, ele continua no Japão. No top 33, nós temos Sho Kento, e ele foi chamado para o Virtue United Shiba, que o time real tem o mesmo nome. Por 5 milhões ele continua no Japão. No top 34 nós temos o Akatsuki Itsuki. Ele foi chamado para o Jubile Yata, que é uma referência a um time chamado Jubilo Yata, basicamente o mesmo nome. E ele vai por 4 milhões continuar no Japão. No top 35 nós temos Kitsune Satoteru, que foi chamado para o Dosankou Sapporo, que é uma referência ao Hokkaido Consadole Sapporo. Por 3,5 milhões ele continua no Japão. No top 36 nós temos Isoka Hajime, que foi chamado para o Vipiten Nagasaki, que é uma referência ao Vivaren Nagasaki. Por 3,2 milhões ele continua no Japão. E por último, no top 37 nós temos o Igarashi, que foi chamado para o Johansson Kamakura, que infelizmente é um time ficcional por 3 milhões. Ele é um time japonês, mas infelizmente colocaram o meu mano num time inventado. Mas e aí, rapaziada, o que vocês acharam dos times para qual os meninos foram chamados? Acha que deveria ter tido algum outro time? Deixa aqui nos comentários. Bom, era um vídeo mais rápido para trazer apenas a informação, talvez mais pra frente eu traga algum vídeo dissecando mais os times a qual eles foram chamados, mas por enquanto é isso. Eu espero que você tenha gostado, deixa o like se curtiu, se inscreve se esqueceu de se inscrever, e eu vou ficando por aqui. Mas antes, eu vou deixar aqui em cima o nosso vídeo de compilado do arco de treinamento para a Copa do Mundo Sub-20 e aqui embaixo eu vou deixar a nossa última dublagem. Muito obrigado por assistir até aqui, falou!